Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes pelo amor de Deus nesse lugar, amém? Glória a Deus. Esses dias a gente foi impactado por uma semana de uma fé extraordinária. Quantos aqui ainda cabe uma medida de azeite dentro daquela vasilha que você trouxe? Cada um de vocês aqui trouxeram uma vasilha. E a medida que você trouxe será o teu milagre. Quantos querem receber o milagre hoje? Amém? O tema dessa mensagem, quero ser bem prático. Construa que Deus enche. A medida do seu milagre é a medida da sua vasilha, é a medida daquilo que você trouxe para receber de Deus nessa noite. Aleluia. Sabe, queridos, um dos maiores desafios nosso como cristão é construir. Existem várias áreas da nossa vida que precisam de construção. Sim ou não? No casamento, na família, nos nossos filhos, existe uma construção diária que nós precisamos construir. E essa construção é um dos maiores desafios para cada um de nós, porque dentro dessa construção requer investimento, cuidado, requer tempo. Ninguém aqui tem um compromisso sério com Deus se não tiver investimento, se não tiver amor. E essa medida que nós estamos trabalhando todos os dias, que nessa medida da fé vai trazer um milagre extraordinário sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria falar para você, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, verso 38. E para falar dessa medida que Deus vai nos encher, eu vou falar para você de alguns personagens da Bíblia que vai nos ensinar nessa noite. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Queria que você sublinhasse lá em cima, pois nos dias anteriores ao dilúvio. Amém? Sabe, queridos, essa palavra fala de Noé. Eu quero falar hoje sobre alguns personagens, não vou fincar sobre a história de Noé. Quantos conhecem a história de Noé aqui? Toda a igreja conhece a história de Noé. E Noé, ele nos ensina através de uma fé extraordinária. A fé de Noé, ela nos impacta. A fé de Noé nos faz enxergar algo além de uma realidade humana. E para falar de fé, eu queria te levar ao início de como surgiu a fé, de como a gente conhece o entendimento real sobre isso. E para falar de fé, eu estive estudando hoje em casa e eu comecei a buscar, e eu tive uma revelação sobre como surgiu a fé. A Bíblia fala que Adão foi o único ser, Adão foi um protótipo de Deus. Adão foi o único ser que tinha um sentido a mais do que o ser humano comum. Nós, seres humanos, temos quantos sentidos? 5, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição. São 5 portas que nós somos regidos nesse mundo terreno, que nos faz regir, que nos permite viver aqui. Talvez você não entenda, mas eu vou te explicar. Se uma porta desse sentido se fechar, você consegue ainda estar nesse mundo e perceber esse mundo por ainda 4 sentidos, sim ou não? Se mais 2 fechar, ainda tem 3 sentidos. De alguma maneira você vai estar ligado a esse mundo, porque os 5 sentidos te permitem a estar no mundo que nos rege. Adão, ele tinha um sentido a mais. E que sentido era esse? O sentido que Adão tinha sobre a sua vida era um sentido de perceber o mundo espiritual exatamente como o mundo físico. Adão, ele percebia o mundo físico e o mundo espiritual da mesma forma. Não tinha diferença para Adão. Por quê? Porque Adão, ele não precisava de fé. A Bíblia diz que Deus vinha pela manhã, todos os dias, caminhava com Adão. A Bíblia diz que quem tomava café com Adão, todas as manhãs era Deus. Deus vinha e caminhava com ele. E a Bíblia diz que quando Adão cai, esse sentido a mais que Adão tinha, ele é bloqueado. E qual era esse sentido?
era o sentido a mais que ele percebia o mundo físico. O mundo espiritual, exatamente como o mundo físico. E quando esse sentido é bloqueado, Deus, ele cria a fé. O que que Deus faz? Deus, ele cria a fé. A Bíblia diz que pela fé, Deus criou os mundos. E a fé, ela não regia a humanidade ainda. Até que Adão cai, e esse sentido é bloqueado, e Deus cria a fé. Talvez você está aqui agora, você não está sentindo, você não está vendo, você não está tocando. Mas o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Talvez você não está vendo aqui agora, mas tem anjos de Deus guerreando a teu favor nessa igreja. No mundo espiritual. E Adão, ele nos ensina sobre esse sentido a mais que foi bloqueado no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele nos ensina para que a nossa fé, a gente use ela para algo maior, para que tenha experiências reais e pessoais com o Senhor. Eu quero te dizer que nos dias de Noé, a corrupção, a violência e a imoralidade era notável. A Bíblia diz que foi um tempo que Deus olhou dos céus. Eu não sei se você já leu, a Bíblia diz que Deus abaixou os céus. Quando você olha para os céus, vocês fazem assim, né? Quando Deus olha para o céu, Ele faz assim, ó. Porque Ele é soberano. A Bíblia diz que quando Deus olha para os céus, Ele procura um justo sequer. E a Bíblia diz que Deus acha quem? Noé. A sua fé e a sua justiça. Por isso que a Bíblia fala de justo, ela não fala de crente. Porque talvez você é crente, mas você não é justo. Quando a Bíblia está tratando de justo, está dizendo que essa pessoa é fiel, essa pessoa é justa. E Adão, nesses tempos da corrupção, nesse tempo da imoralidade, enchia toda a terra. E Deus, ele mandou Noé construir uma arca. Deus, ele chega para Noé e diz: Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca. Isso significa que Deus falou para Noé construir, mas a parte de fazer a arca era com Noé. Diga para a pessoa que está do seu lado: a parte de construção é minha. A parte de encher é de Deus. Deus, ele prometeu a medida, Deus prometeu a altura, a largura, o comprimento. Deus, ele prometeu tudo. Mas Deus, ele não toca em nada na arca. A promessa de Deus para Noé era encher a arca. Quantos de vocês querem que Deus encha aquilo que vocês trouxeram sobre a vida de vocês? Amém? Vocês creem que vocês vão sair daqui cheio da presença de Deus? Cheio do Espírito Santo? Então Noé, ele construiu essa arca. Ele construiu essa arca através da medida que Deus deu para ele. Foi exatamente a medida. Quantas pessoas Deus nos dá instrução, Deus nos orienta, Deus nos dá conselho, Deus levanta, constitui pessoas para nos orientar. E essa pessoa chega até o líder, ouve o conselho, e quando ele volta, ele faz de totalmente diferente. E quer prosperar, e quer avançar no reino de Deus. E quer que Deus o prospere. E muitas vezes o teu projeto está totalmente diferente daquilo que o Senhor prometeu para ti. Daquilo que o Senhor prometeu. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, no verso 7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, ele faz parte da galeria dos heróis da fé. Noé, ele faz parte de quê? Da galeria dos heróis da fé. Noé, ele construiu e conseguiu cumprir com o projeto de Deus. Quem aqui tem um projeto de Deus aqui? Você tem um projeto de Deus? Nem todo projeto que eu tenho, Deus vai encher. Você sabia disso? Nem todo projeto Deus ele vai encher. Porque esses projetos precisam estar alinhados aos planos de Deus. Esses projetos precisam estar o quê? Alinhado ao centro da vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 7, no verso 6. Noé, ele tinha 600 anos de idade,
quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Eu quero dizer para vocês, alguns estudiosos dizem que quando Deus chama Noé, Deus ele estabelece um projeto para Noé. Deus chega para Noé e diz assim: Noé, constrói uma arca, que daqui a 7 dias, daqui a tal dia eu vou encher essa arca. Eu vou encher. Aí Noé olhou para ele e diz assim: encher de quê? Vou mandar a água dos céus. E a Bíblia diz que Noé não sabia nada do que era chuva. Aí a Bíblia diz que Noé começa a se questionar e diz: que água é essa que ele vai mandar? Porque não existia chuva. Noé não conhecia o que era chuva. Agora imagina, aqui 600 anos Noé tinha quando ele entrou na arca. E quando Deus fala com ele, Noé tinha sabe quantos anos? 500 anos. A Bíblia não fala de fato quantos anos Noé entrou com a sua família dentro da arca. Só fala que foi 600. Mas eu quero te dizer, eu não vou pautar 100 anos. Quem aqui tem esperado uma promessa e já está com 5 anos, 6 anos, 7 anos? Tem alguém esperando uma promessa que está com 2 anos, 3 anos? Amém? Só um ali levantou a mão. 2, 3. A Bíblia diz que Noé esperou a Deus. Eu vou colocar 50 anos. Imagina 50 anos sendo caluniado, sendo taxado, muitas vezes como louco, até pela sua própria família. Até pela sua própria família, Noé, ele foi injustiçado. Quando Noé ouviu a voz de Deus: constrói que eu vou encher. Enquanto você não construir, Deus não vai encher nada. A medida do teu milagre será a medida que Deus vai colocar sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus filhos. Se você não construir, Deus ele não vai encher. Se você não agir, Deus não pode reagir a teu favor. Porque Deus ele reage de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa atitude de fé. E Noé ele não desistiu desse projeto, ele foi perseverante, ele permaneceu até o fim. Nada abalou o projeto e o plano que Noé tinha com Deus. Depois que Noé começa a construir essa arca, que ele bota o comprimento com os filhos, eu comecei a imaginar os filhos dizendo: pai, isso é loucura, esse negócio de água, esse negócio de chuva, não pai, isso aí vai dar errado. Agora imagina a imoralidade na terra que Noé vivia, a promiscuidade. Imagina, tudo que era de ruim vivia sobre a terra de Noé. E Noé construindo aquela arca: esse aí é um louco, esse aí é um doido, esse aí muitas vezes é a tua célula. Você tem uma pessoa na célula e as pessoas dizendo: esse aí vai ficar doido dentro da igreja. Esse aí esqueceu de Deus, esse aí está doido. E Noé, ele não queria saber o que as pessoas diziam dele, ele queria saber a respeito, o que Deus tinha acerca dele. O que Deus tinha acerca dele. E Noé, interessante que Noé, ele começa a focar naquilo que o Senhor disse para ele. E ele começa a trabalhar, ele começa a focar nesse projeto. Se nós seguirmos o plano de Deus, tudo vai glorificar Ele. Tudo que você fizer vai ser para a glória de Deus. Tudo que você fizer será para a glória e o nome do Senhor Jesus. Então construir a minha parte, encher a parte de Deus. Qual o projeto que você tem para Deus hoje? Talvez você esperava eu dizer para esse ano. O ano já começou, é agora. O tempo de Deus é já. Qual projeto você tem para apresentar para Deus hoje? Muitas pessoas querem construir no casamento, na família, nos filhos, em todas as áreas, e não estabelece planejamento. Os primeiros 44 capítulos da Bíblia fala de organização. Não fala de nada espiritual. Organizar. Você precisa estabelecer metas. Você precisa estabelecer um planejamento. Como você vai construir coisas lindas para Deus sem planejamento? Com seus filhos, de viagem, com a sua família, de sonhos que estão engavetados. E eu vou te dizer uma coisa: se os teus sonhos não te assustam, pois eles são pequenos. Porque os meus sonhos me assustam, porque eles são grandes. Porque você não paga para sonhar, mas para realizar paga.
tem um custo muito alto, que é trabalhar, investir. Quantos aqui tem sonho? Vou perguntar de novo. Quantos aqui tem sonho? Quantos aqui estão dispostos a dar a sua vida pelo seu sonho? Diminuiu, né? A Bíblia diz que Sansão, ele fez mais quando morreu do que quando estava vivo. Eu quero te dizer que o que Deus não fez no ano passado, Deus não fez em 2022, e um dia Deus pode fazer na tua vida, em um só dia nesse ano de 2023. Deus, Ele pode fazer sobre a tua vida, sobre teus filhos, sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre aquilo que tu tem no teu coração. O Senhor, Ele pode fazer, amém? Deus, Ele pode fazer infinitamente mais, além do que você pensa ou imagina. O Senhor é poderoso, e a sua fé precisa contribuir para isso. A sua fé precisa ser uma fé inteligente, não uma fé tola, não uma fé qualquer. A gente está aprendendo muito sobre fé, e essa semana eu fui impactado. Cara, essa semana para mim foi um divisor de águas. E eu fiquei lá em casa me perguntando, ainda tem crente que viaja, tem pessoas que, né, muitas vezes não, eu entendo que tem pessoas que têm um compromisso, marcou algo ali, mas tem pessoas que infelizmente perderam aquilo que o Senhor tinha para derramar sobre a vida delas. A medida de fé, a medida que o Senhor colocou sobre nossas vidas. Construir é a minha parte. Então eu quero te dizer que tem muitas vezes, tem pessoas que constroem os seus sonhos e espera que Deus enche, porque são os seus sonhos. O sonho dela só tem a ver com ela, depois ela de novo. Se o teu sonho não tiver a ver com pessoas e com Deus, Deus não faz parte desse sonho. E quando você decide realizar os sonhos de Deus, Deus, Ele realiza todos os outros teus sonhos. Deus, Ele realiza os teus sonhos. Deus, Ele só vai encher se eu construir. Se eu não começar agora, Deus não vai fazer nada. E eu quero te falar de um navio Titanic. Quem aqui já ouviu falar de Titanic? Titanic, ele foi criado pela Força Naval. E aquele mega navio, ele foi criado de uma forma extraordinária. E tinha um propósito naquele navio. Sabe qual era o propósito dele? Não afundar. E uma noite ele afundou. Uma noite. A Bíblia fala que o transatlântico, em apenas uma noite, ele sucumbiu. A Arca de Noé, ela foi construída por quem? Pelos filhos e por ele. E a Bíblia diz que a arca enfrentou tempestade, enfrentou vento, enfrentou tudo. E ela permaneceu porque estava alinhada ao projeto de Deus. Então, meu querido, eu quero te dizer nessa noite que tudo aquilo que você criar, que você projetar, se não tiver a aprovação de Deus, vai afundar. Se não tiver alinhado aos projetos, aos planos de Deus, vai o quê? Ah, mas minha empresa está prosperando, está entrando dinheiro, eu não estou nem indo mais para a igreja. Eu te pergunto, até quando ela vai durar? Porque o negócio não é quando começa, e sim quando termina. Então eu quero te dizer que esse navio, ele afundou numa noite, e a Arca de Noé, ela permaneceu. Eu quero te dizer que o que começa com fé, terminará com milagres. O que começa com fé, com investimento, com um projeto alinhado na mão de Deus, vai terminar com milagre, com salvação, com restauração, com bênção sobre a tua vida. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Então eu quero te falar, eu quero ser bem prático. O meu tempo aqui está... Eu quero te dizer que, eu quero te falar alguns ensinamentos que Noé me ensina sobre o construir, sobre o fazer, sobre o começar. Há pessoas aqui que precisam começar, há outros tipos de pessoas aqui que precisam recomeçar na sua vida, no seu ministério, na sua família.
Você crê que Deus, muitas vezes, Ele tem diversos projetos para mim e para você. Mas muitas vezes nós saímos do centro da sua vontade. Foi o que Pedro e os discípulos fizeram. A Bíblia diz que Jesus disse: não saiam de Jerusalém, até que o Espírito venha e revista vocês de poder. E Pedro disse: rapaz, esse negócio do Espírito Santo aí está demorando demais, vai pescar. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia dava errado. Ele jogava tarrafa. Tudo que ele fazia dava errado. Porque eles saíram de onde? Do centro da vontade de Deus. Do projeto. Então alinhe, comece a alinhar os teus projetos aos sonhos do Senhor. Aquilo que o Senhor tem reservado para ti. A diferença de um e do outro. A diferença desses dois navios. Dessa arca e desse navio. A diferença é que o navio, ele estava o quê? Alinhado a nenhum projeto. E a arca do Senhor estava alinhada aos projetos de Deus. Construa seus projetos debaixo da mão do Senhor. Eu quero que você abra aí Atos capítulo 14, verso 22. Amém? Fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu quero te falar sobre o apóstolo Paulo. Tem alguns ensinamentos de alguns personagens da Bíblia que vai nos ensinar com sua fé como construir alinhado aos projetos de Deus. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, antes, eu não vou colocar, você quiser você lê na sua casa. A Bíblia fala que Paulo, antes, ele orou numa mulher, numa adivinha. E essa mulher, ela adivinhava para aquele povo, aqueles ricos, aquelas pessoas da cidade. E ela gerava dinheiro para eles. E o apóstolo Paulo olhou para aquela mulher e disse: sai dela agora, em nome de Jesus. E aquele espírito imundo saiu. Deixou de gerar dinheiro para aquelas pessoas, e aí prenderam o apóstolo Paulo. Queridos, nesse texto nos ensina que Paulo ele estava preso. Os discípulos vão até Paulo para encorajar Paulo. Eita, meu líder, é isso aí, eu estou aqui para lhe dar uma força. Sabe o que foi que Paulo disse para eles? É necessário passar por isso para entrar no reino de Deus. Se você quer entrar no reino de Deus, você tem que aguentar o que Noé aguentou. Você tem que passar por todos os processos que eles passaram. E não é fácil, porque muitas vezes não condiz com o que eu quero, com o que eu acho, com o que eu penso. Muitas vezes eu começo a me comparar a outras pessoas. Quando você se compara a outra pessoa, você está neutralizando tudo que Deus colocou dentro de você. Ah, aquele fulano ali, eu queria ser ele. Você está dizendo assim: Deus, tira tudo de mim. Capacidade, intelecto, tira, neutraliza agora. Tudo que está dentro de mim, eu não sou nada disso. Você está dizendo isso para Deus. Você é único. Olha aí para o teu dedo aí, ó. Essa digital aí é única. Só você tem. Só você tem. Então se valorize diante de Deus. Valorize diante de Deus. O que é que a gente pode aprender com o apóstolo Paulo? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele passou diversos desafios. Perigo entre irmãos, perigo no mar. A Bíblia diz que ele passou perigo em todas as fases, todas as esferas. E a palavra de Deus diz que ele não renunciou ao seu chamado. O apóstolo Paulo, ele nos dá outro ensinamento em Filipenses capítulo 4, verso 4. A Bíblia vai dizer: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos sempre. Imagina eu estar sendo preso para ser decapitado. Imagina o apóstolo Paulo sendo levado para ser decapitado, ele dizendo: ei, alegrai-vos no Senhor. Ei, alegrai-vos no Senhor novamente. Tem pessoas que se a pessoa disser para ele que ele é feio dentro da igreja, ele sai da igreja. Ele sai da igreja. O apóstolo Paulo passando perigo entre irmãos. 1 Coríntios capítulo 11 lá vai dizer
todas as injúrias do apóstolo Paulo, o que ele passou na fé, o que ele passou perigo entre irmãos. E a Bíblia diz que ele permaneceu como, irmãos? Na fé, firme. Ele permaneceu. Pode vir um vento que vier, você vai permanecer firme. Eu profetizo que nesse ano de 2023, toda a tua família estará aqui na casa do Senhor. Porque eles vão se escandalizar da tua fé. A tua fé será uma fé extraordinária sobre a vida deles. Aleluia. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele continua. Em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1. A Bíblia vai dizer algo sobrenatural. Torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Muitos cristãos têm medo até de dizer, cara, me imita do jeito que eu estou servindo a Deus, para tu agradar a Deus. Eu não tenho medo não, que eu não estou bebendo cachaça. Minha esposa, eu não sei nem onde é que ela está aqui. Eu disse para ela, sabe o que? Eu disse assim, minha filha, se for para mim ir para a igreja, para me sentar lá atrás, e não ser ninguém dentro da igreja, ou beber cachaça de novo, ou para o bar. O que eu estou fazendo aqui? Então, Deus, Ele me chamou para fazer a diferença, assim como Ele chamou cada um de vocês. Ele chamou cada um de vocês para fazer a diferença. Vocês lembram da sementezinha? O que vocês veem ali na semente? Uma floresta. E o que vocês veem através de vocês? Uma geração atrás de gerações de pessoas. Gerações e gerações atrás de vocês. Há pessoas que só serão ganhas através de vocês. Há pessoas que na hora que você decidir servir a Deus, de verdade, ela vai dizer, agora eu vou servir a Deus. Ele estava fingindo antes. Agora eu vou buscar a Deus. É um exemplo para mim. Porque a Bíblia diz, em Atos capítulo 31, verso 16, não, Atos 31, 16. Não, coloca Timóteo, 2 Timóteo 4, 7. Combati um bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Esse texto é um dos textos mais lindos que eu acho da Bíblia, porque o apóstolo Paulo, ele encerra a sua carreira, ele diz, eu venci. Eu não renunciei os princípios da palavra, eu não renunciei os projetos de Deus, eu permaneci fiel, encerrei a minha carreira e guardei minha fé. Irmão, vai ler a maneira que esse homem morreu, e ele permaneceu fiel. Tem pessoas que na hora que o carnaval chega, né? Valeu, na hora que acabar o carnaval, volta para a igreja. Pega o voo. E às vezes a gente vê nas redes sociais. É incrível que o pecado de antes, não é que mudou, mas hoje as coisas estão mais escandalizadas. Antigamente uma pessoa caía, você nem via. Hoje a pessoa tira um selfie logo, tomando uma Heineken. Estou aqui raiando. Infelizmente as pessoas negociam sua fé por qualquer coisa. E o apóstolo Paulo, ele evangelizou todo o continente asiático, a Europa, através da sua fé, através do evangelismo. Levou o evangelho a outras pessoas. Eu queria que você colocasse aí Mateus capítulo 13, no verso 4. Vou ler só mais esse texto. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Amém, glória a Deus. Queridos, eu quero ser bem prático, eu quero falar de 3 ações, quero ser bem prático aqui, eu quero te falar de 3, quais as vantagens de construir projetos na presença do Senhor. Quais as vantagens de eu construir um plano na mão de Deus? E Deus pegar esses planos e realizar. A primeira coisa que Noé, a primeira atitude de Noé, ele foi obediente. Noé, ele foi o quê? Ele foi obediente à palavra de Deus. Talvez na hora que ele estava construindo lá, os filhos chegou, pai, bota essa outra madeira aqui, essa daí não, essa aqui é melhor. Não. Tem muitos projetos que Deus te diz, faz desse jeito aqui, ó. A pessoa vai lá e bota um negócio lá, uma zimbira, né? Bota um negócio.
e aí dá errado. E aí depois culpa quem? A Deus. E aí começa a culpar a Deus. Eu quero te dizer que Noé, ele permaneceu fiel. O grande lance não é ser obediente, é permanecer obediente. E Noé, ele permaneceu até o fim. 50 anos, irmão, esperando a chuva cair. Ninguém sabia o que era a chuva. E dizendo, a chuva vai cair. A família se voltou contra ele, a sociedade. Muitas vezes ele até quis renunciar, mas ele disse, aquele que me prometeu é maior do que eu. Aquele que me prometeu é fiel para cumprir todas as coisas. Nos céus, na terra, embaixo da terra. O Senhor é fiel. Segundo ensinamento que eu aprendo, porque uma fé extraordinária, ela nos ensina, além dela absorver, ela também pode expulsar. O que foi que a fé, quando entrou no coração de Noé, expulsou dele? A incredulidade. Expulsou o quê? A fé e a dúvida são inimigas. O pastor colocou aqui a terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Dizer para vocês que, através da obediência de Noé, Noé nos ensina que a sua incredulidade, quando a fé entra dentro dele, ela expulsa automaticamente toda a dúvida. Toda dúvida é lançada fora, porque teu corpo não pode ser dividido por duas coisas: fé e incredulidade. Ou você acredita, irmão, ou você não acredita. Tiago capítulo 1, no verso 6, a Bíblia fala, o que duvida, ele é semelhante ao quê? Peça, porém, com fé, pois aquele que duvida é semelhante ao quê? Que é levado e agitado de um vento para o outro. Conhece pessoas que estão com 10 anos na igreja. Ele vai para a igreja, aí volta para o mundo de novo. Vai para a igreja, aí volta. É isso aí, irmão. É o que tem dúvidas. É o que tem dúvida. Ele não para quieto em lugar nenhum. O casamento dele, pega a mulher ali, adultera, volta. Ele não para em lugar nenhum. Ele é um andarilho. A Bíblia diz que todo aquele que duvidar é semelhante à onda do mar. E tem muitos que passam até 2 anos, mas ele volta, a correnteza puxa ele de novo. Porque dentro dele está dividido entre a fé e a incredulidade. Você tem que romper isso, porque através desse rompimento, você vai viver coisas grandes no Senhor. O Senhor tem grandes coisas para ti. Quando a fé ela entra, a dúvida ela tem que sair imediatamente. Eu quero te falar, e eu encerro com isso, o último ensinamento que eu aprendo com Noé, e eu quero orar com você. Noé, ele não ficou só com a sua fé extraordinária. Uma vez eu perguntei a um pastor aqui, qual era a diferença da fé de Abraão para a fé de Noé? Ele olhou para mim e disse assim, meu filho, agora aí tu me pegou, viu? Aí eu fui para a Bíblia estudar um pouco, ver o que era ali. A diferença, irmão, só são as atitudes. Abraão, ele acreditou num Deus invisível. A Bíblia diz que Deus diz assim, ei Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, sai daí. Tu não está enxergando nada. Sai de dentro desse lugar de miséria, de mermice. Abraão saiu. Abraão, o nome dele era Abrão. Ele só conseguia, irmão, enxergar até isso aqui, ó. A Bíblia diz que o nome dele é Abrão, aquele que vê até o obstáculo. Ele não conseguia enxergar além. E Deus sabia disso. Deus coloca ele lá fora e diz assim, veja se tu pode contar as estrelas do céu. Aí ele começa a contar. Não é muito, aí não tem como não. Assim será a tua descendência. Assim será a tua geração. Veja se pode contar as areias do mar. Aí ele, não, aí é impossível. Assim será a tua geração. O mar incontável. Ou seja, o que foi que Deus fez? Ele sonhar, ele visualizar. E quando ele começa a visualizar, toda aquela mentalidade medíocre começa a sair e entrar um novo tempo sobre a vida de Abraão. Então, queridos, nessa noite, eu queria convidar você a ficar de pé no teu lugar.
Eu queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar por você. Eu não sei qual é a medida que você tem na sua mão, eu não sei qual é a medida que você tem no seu coração para que Deus encha você nessa noite. Mas eu acredito que o Espírito Santo, Ele conhece cada coração, Ele conhece cada medida, Ele conhece cada profundidade. Talvez você veja aqui hoje e diz: eu não quero só molhar os meus pés, eu quero mergulhar, eu quero ir além do sobrenatural. Sabe, queridos, existe uma linha imaginária do natural para o sobrenatural. E há muito tempo na minha vida eu vivia nessa linha do natural. Porque o cristão, ele tem que ter o equilíbrio em todas as áreas. Em todas o quê? Em todas as áreas. E uma das áreas que eu estava precisando de ajuda era na área financeira. E eu falei para o Senhor: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história na área financeira. E Deus falou para mim, sabe o quê? Você é fiel. Você é fiel. Mas os teus níveis de oferta são limitados. Então eu só posso encher até onde você, você pode colocar. E aí sabe o que eu fiz? Senhor, eu vou fazer o que eu nunca fiz, para viver o que eu nunca vivi. A linha era aqui, ó. A Bíblia diz que aquele que faz só o que o Senhor pede é o quê? Quem lê Bíblia é um servo inútil. E eu era dizimista, eu achava que era grande coisa. Senhor, eu sou dizimista, eu sou meu dízimo, só até aqui, minhas ofertas. Talvez Deus esteja falando com algum de vocês. Os níveis de oferta nunca passaram do que você faz. Irmão, e para a glória de Deus, esse telão aqui, ó, vocês estão vendo? Eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Senhor, eu vou direcionar a minha oferta. E eu creio que o Senhor é um Deus de fazer coisas extraordinárias. E eu fiz um desafio com Deus. Em uma semana eu comprei meu carro à vista. Em uma semana, com um voto que eu fiz com o quê? Com a oferta. E essa oferta ela morreu, porque eu entreguei aonde? Na casa do Senhor. E quando eu rompi esse limite, eu comecei a ler sobre Salomão. E Salomão me ensina que a alma generosa prosperará. E eu comecei a fazer níveis diferentes de desafio financeiro. Dízimo, o dobro. Eu fui estudar sobre o judeu. O judeu, ele dizima o dobro de tudo que ele tem. Toda vez que ia ter um sacrifício na Bíblia, o judeu, ele queria botar pelo menos a lenha. Porque ele sabia que quando o fogo descesse, ele ia ser abençoado. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas eu creio que Deus vai tocar o teu coração aí. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Amém. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor usa quem o Senhor quer, Pai, da forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Espírito Santo, visita agora, Senhor, cada coração nesse lugar. Senhor, vai tocando no íntimo, Senhor, e no mais profundo da alma, Senhor, do íntimo de cada coração. Tira agora, Senhor, toda inquietação. Traz sobre cada pessoa, Senhor, aquilo, Deus, que é a medida do seu coração, Pai. E enche, meu Deus, os projetos. Aquele que tem plano, aqueles que têm projetos, Senhor, abençoa. Enriquece, Senhor, aqueles de coração puro. Aqueles, Senhor Deus, que entregaram as suas vidas, Senhor, abandonaram o orgulho, a soberba. E ensina aqueles, Senhor, que não são fiéis. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, toque em cada coração. Que cada pessoa saia daqui diferente, Senhor, cheio da tua presença, cheio do sobrenatural, Senhor. Meu Deus, nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus de restauração, de cura. Pois visita agora cada pessoa, meu Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja algo do sobrenatural do Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar, e o Senhor pode fazer todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus lindo, um Deus que opera, um Deus que ainda continua fazendo maravilhas.
Pois opera, Senhor, no coração dos teus filhos, Senhor. Faz aquilo, Deus, que o homem não pode fazer. Toca, Senhor, em cada pessoa. Toque em cada pessoa agora, Senhor, em nome de Jesus. Queria que você falasse com Deus agora e colocasse a tua medida. Qual é a tua medida para esse ano de 2023? É a tua casa própria, é o teu carro. Eu não sei o que tu tem, eu não sei o que você quer, mas o Espírito Santo, Ele está aqui para sondar teu coração. Comece a falar para Ele: Espírito Santo, Senhor, esse será o ano, Senhor, que eu vou te servir verdadeiramente. Esse será o ano, Senhor, que eu estarei no teu altar, que eu estarei na tua casa. Senhor, esse será o ano que eu vou romper em fé. Esse será o ano do sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Escute uma coisa. Há 10 dias atrás eu estava numa saída com meus 12, o pastor Marcos ministrou algo, e ele estava falando sobre fé. É o que está no coração dele, é o que está borbulhando dentro dele. E quando ele falou sobre fé, ele falou sobre o que é fé. E ele falou que a fé é pelo menos 4 coisas. Eu acho que eu vou viver 50 anos, não vou esquecer. Mais, sei lá, 100 anos. Ele dizia que a fé é ver o invisível, ouvir o inaudível, transpor o intransponível e suportar o insuportável. A fé, muitas vezes, é você suportar dores que outra pessoa olharia e diria: como que essa pessoa consegue? Como que essa pessoa aguenta viver isso? Eu lembro de um jovem, e esse jovem era um jovem aqui da igreja. Ele já está com o Senhor, e ele morreu. E no dia do velório a gente tinha uma rede de jovens aqui. Eu ainda era o líder da rede. Nós cancelamos a rede e levamos todos os jovens para a casa dele. Eu disse: hoje a nossa rede vai ser uma rede no velório. E quando a gente chegou lá na casa daquele jovem, o nome dele é André, e eu conversando com a mãe dele, e ela dizia, ela não conhecia ainda Jesus, e ela dizia: pastor, você sabe o que é o mais incrível? O que foi? É que chegou uma hora, pastor, que meu filho sentia tanta dor, que morfina não dava mais jeito. E quando ele não estava mais suportando a dor, ele disse: mãe, me dá minha caixinha de som. Ele pegou o celular, colocou uma adoração e disse: mãe, me dá minha Bíblia. Pastor, e já não aguentando mais de dor, ele começou a adorar a Deus. Ele começou a ler a palavra. Ele começou a buscar a presença de Deus. E parece que aquilo foi um analgésico. Ele deitou, fechou os olhos aqui e com toda certeza abriu na glória. E aquilo para mim foi um testemunho de que mesmo na dor física, ou seja, qualquer dor existencial, seja circunstancial, seja o que for, nós podemos construir uma vida para Deus. Nós podemos que a nossa vida esteja na presença de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos, eu quero orar por você. Eu quero que você possa falar com Deus e dizer: Deus, me ajuda a ver aquilo que os meus olhos humanos ainda não podem ver. Me ajuda, Senhor, a ouvir aquilo que os meus ouvidos humanos não podem ouvir. Me ajuda, Deus, a suportar as lutas, a suportar os levantes, a suportar as dores que muitas vezes me circundam. Me ajuda, Deus, me ajuda a romper com todas as barreiras que estão diante de mim.
Peça para o Espírito Santo nessa noite. Diga: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda nessa noite. E eu quero encerrar te dizendo uma coisa. Esse é um tempo que Deus está nos levando a construir coisas maiores. Esse é um tempo que Deus está nos levando a atravessar a linha tênue, que nos divide entre uma fé comum, a fé ordinária, e uma fé extraordinária. E eu quero terminar essa celebração te convidando a fazer uma coisa. Eu queria que por um segundo você fechasse os teus olhos. E eu queria que você pedisse a Deus uma direção de fé nessa noite. Que você falasse com Deus: Senhor, me ajuda nessa noite, com os olhos de fé, a confessar, a crer. Deus, me direciona onde eu vou me mover essa semana em fé. Que locais pela fé os meus pés vão pisar, que está além da minha capacidade. Talvez o Senhor vai te levar a pedir perdão para uma pessoa que te fez tão mal. Isso é pela fé. Pela fé, talvez você vai ser submetido por Deus a um pedido de perdão que você vai ter que decidir. Talvez o Senhor vai te levar a lugares e vai dizer: é tempo de empreender, meu filho. É tempo de começar negócios, minha filha. É tempo de fazer algo novo. É tempo de ousar. E eu concluo dizendo uma coisa para você. Quando eu era um novo convertido, quando eu cheguei nessa igreja, eu era um medroso. Eu tinha medo de tudo. Medo da vida. E um dia eu fui até o gabinete do pastor. O gabinete do pastor ficava mais ou menos aqui nessa região próxima à porta. E eu cheguei até o gabinete do pastor e disse: pastor, eu tenho tanto medo, pastor. Eu tenho tanto medo de tomar decisões. E se der errado? E ele dizia: se der errado, começa tudo de novo. Tenta outra vez. Tenta de novo. Talvez isso é libertação para você. Talvez há um outro medroso, uma medrosa, que Deus trouxe para esse lugar para te encorajar e dizer: coragem. Quando os discípulos estavam no barco com medo, Jesus apareceu e Jesus falou uma coisa linda. Jesus dá um grito: coragem, não tenham medo, sou eu. Olha as três coisas que Jesus fala. Diga comigo: coragem, não tenha medo, sou eu. Essa é a palavra de Deus para você, para o seu coração. Construa, mova-se, faça algo e deixa o resto com Deus. Construa que Deus enche. Diga aleluia. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, mais forte. Sente-se por um